Ele foi um dos maiores galãs da era de ouro de Hollywood, com seus olhos azuis e um talento aclamado, e foi elogiado por seu casamento exemplar com a também premiada Joanne Woodward, que durou 50 anos. O que poucos sabem é que por trás disso tudo, Paul Newman teve inúmeros casos polêmicos, incluindo vários homoafetivos. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer alguns babados clássicos da antiga Hollywood. Em 2009, na biografia Paul Newman, The Man Behind the Baby Blues, o autor Davin Porter afirma ter entrevistado Marlon Brando pouco antes de sua morte em 2004 e que o lendário ator teria dito: "Ele nunca me enganou. Paul Newman teve tantos casos locais quanto o resto de nós e ele era tão bissexual quanto eu. Mas, enquanto eu estava sempre sendo pego com as calças abaixadas, ele conseguia fazer tudo isso no escuro." Segundo o livro, após ser dispensado da Marinha no final dos anos 40, enquanto concluía sua faculdade de teatro e economia num colégio só para garotos, Paul viajava de Ohio a Nova York para ver as peças de Marlon Brando, de quem era fã, e lá eles se conheceram. De acordo com um velho amigo, Brando teria se gabado: "Peguei aquele garoto em todas as posições conhecidas. Ele até me inspirou algumas novas. O garoto até se parece comigo. Era como se eu estivesse pegando eu mesmo, só que mais jovem." Shelley Winters, que chegou a trabalhar com ambos, também relatou uma relação a três com eles. Nos anos 40, tive um encontro a três com Gable e Flynn. Nos anos 50, experimentei Newman e Brando juntos. Mal posso esperar pelos anos 60, disse ela. Isso tudo teria ocorrido quando Paul tentava o sucesso. Só em 1951, ele se mudou de vez para Nova York, já com esposa e filhos, decidindo apostar fundo na atuação. Então, em 1954, ele conseguiu um teste para Vidas Amargas. Foi lá que conheceu intimamente James Dean. Os dois já se viam na Associação de Atores Local, mas naquele teste, atuando juntos como irmãos, Dean teria se interessado fortemente por Paul e partido para cima. Só após muito investir, James Dean teria conseguido fazer com que Paul fosse ao seu apartamento, que ele dividia com o namorado Rogers Brackett. "Eu ensinei a ele a engolir minha saliva assim como você", contou Dean a Rogers. Óbvio que Paul nunca afirmou nada, e quando Dean morreu em 1955, apenas disse: "Ele era um bom sujeito." Mas Eartha Kitt, a icônica mulher gato e professora de dança de Dean na época, confirmou que eles passaram semanas bem selvagens no apartamento de Rogers naquele período e que ela mesma se envolveu. "Aquelas duas beldades me levaram ao céu. Eu nunca soube que fazer amor poderia ser tão bonito e cheguei à conclusão de que meninos brancos são muito deliciosos", acrescentou ela a Davin Porter. Como se sabe, Paul perdeu aquele papel e o primeiro grande filme que conseguiu, O Cálice Sagrado, em 1954, foi um fracasso que quase encerrou sua carreira. Mas, neste período, ele conheceu Joanne Woodward. Os dois foram amantes de 1953 até 1957, quando Paul, enfim, se separou da primeira mulher, Jack Witt. Eles se casaram em 58 e, nesse mesmo ano, Joanne ganhou o Oscar de melhor atriz por As Três Faces de Eva. Mesmo assim, o casamento não foi empecilho para Paul continuar com suas aventuras. Curiosamente, a morte precoce de James Dean abriu as portas para Paul. Ele conseguiu substituir Dean no papel de boxeador em The Battler, filme de televisão bem recebido que o levou finalmente ao papel de destaque como Rocky Graziano em Marcado pela Sarjeta, de 1956. Foi nos bastidores desse filme que ele conheceu Steve McQueen, que fazia sua primeira aparição, sequer creditada nas telonas. "Achei Newman arrogante", disse McQueen a uma amiga. "Quando finalmente coloquei ele na cama, ensinei-lhe quem era o homem." De acordo com a biografia, McQueen teria feito uma proposta no set do filme a Paul, concluindo a conversa com um beijo molhado.
Os dois viraram rivais ferrenhos nos anos seguintes, embora McQueen continuasse dando em cima de Paul. Todas as mulheres de Hollywood estão tentando me fazer dormir com elas. Preciso de uma pausa, um tipo diferente de ação de vez em quando. Você é o tipo de mudança que tenho em mente, teria dito McQueen a Newman. No ano seguinte, Paul entrou para Gata em Teto de Zinco, um drama do final dos anos 50, baseado na peça de Tennessee Williams, pelo qual recebeu sua primeira indicação ao Oscar. A história aborda um homem reprimido pela homofobia da época. Dizem que para conseguir o papel, Newman implorou ao próprio Tennessee. O papel é perfeito para mim, toda a minha vida estive dividido em duas direções diferentes, disse Paul. É claro que o roteiro final do longa removeu quase todos os temas homossexuais explícitos, e o próprio Paul Newman declarou sua decepção com a adaptação. Mas o sentimento real estava lá para todos verem. Sendo um homem casado e que já tinha 3 filhos e estava com mais de 30 anos quando atingiu a fama, era claro que Paul vivia dramas idênticos aos do personagem que encarnou. Aquilo também era semelhante ao que Anthony Perkins viveu e ele sabia disso. Afinal, os dois se conheceram através de James Dean e se relacionaram intimamente por um bom tempo, segundo a atriz Maila Nurmi. Eles atuaram juntos primeiro em 1970 com A Sala dos Espelhos, ao lado da mulher Joanne Woodward, e depois, em 72, em Roy Bean, O Homem da Lei. Ele era o garoto de ouro da Broadway, resumiu o ator Rod Steiger. Todos queriam Paul e ele estava disposto a se compartilhar com homens e mulheres, disse. Entre seus outros casos estaria Montgomery Clift, no início de carreira, quando dividiam o mesmo agente. Quando Monty beija, ele não faz com amor, mas para machucar. Quando acordo na cama com ele, encontro-me espancado. Ele, com certeza, gosta de ser o dominante, se queixou Paul ao irmão de Montgomery, William Brooks. Conta-se que até Frank Sinatra teria lhe convidado para um A3 com Marilyn Monroe, após ter conhecimento das preferências de Paul. Marilyn e eu concordamos que você é um cara bonito, disse Sinatra após elogiar sua bunda. Salminel, primeiro bissexual assumido da época, teria até tentado suicídio após Paul rejeitar sua oferta de um relacionamento sério. Os dois atuaram juntos em 2 filmes, incluindo Êxodos, em 1960. As atividades homossexuais de um dos maiores ícones americanos duraram até a década de 1970, com a estrela do pornô gay Cal Culver, que alega ter sido o último homem a ficar com Newman. Davenport também cita atrizes como Grace Kelly, Lana Turner e Natalie Wood, mas nenhum desses casos parece causar tanta comoção entre os fãs, mesmo todos tendo se passado durante o consagrado casamento de 50 anos. Na biografia Paul Newman, Uma Vida, do jornalista Sean Levy, lançada em 2009, é revelado um caso de 1 ano e meio entre ele e a atriz e jornalista Nancy Bacon, quando ela foi ao set de Butch Cassidy, em 1968. Nancy confirmou: ele esteve em minha casa quase todas as noites por 2 ou 3 semanas. Foi o segredo mais mal guardado de Hollywood. As pessoas costumavam brincar sobre isso. A mulher ainda revelou que só terminou o caso por causa do alcoolismo persistente de Newman. Aquilo abalou de vez o status de homem mais fiel de Hollywood construído sobre o astro. Certa vez, quando lhe perguntaram se havia sido infiel com Joanne, Paul deu sua famosa resposta: por que sair para comer hambúrguer quando você tem bife em casa? Ao que Joan Crawford zombou: que coisa inteligente de se dizer, mas com verdade é. Em primeiro lugar, acho que Joanne é hambúrguer e não bife. Já Nancy Bacon brincou: Paul podia não sair para comer hambúrguer, mas com certeza saía para comer bacon. Vale ressaltar que o escritor Davenport viveu nesse meio artístico antes de estourar como um biógrafo polêmico.
Ele foi vizinho de Tennessee Williams, colega de Paul Newman e amigo íntimo de celebridades e de todas as fontes que usou. Obviamente, essas histórias não anulam o fato desses atores serem ótimos artistas e grandes filântropos. Na verdade, só comprovam um cenário cheio de preconceitos até hoje, que obriga pessoas a transformar amores comuns em casos de surdina. Como muitos de seus contemporâneos, Paul, de certo um homem bissexual, teve que lidar com isso do seu jeito, mesmo que se valesse da fachada criada pela própria mídia, de um casamento impecável.